nasci. O meu testemunho, irmãos, é um testemunho que eu venho contando ele no decorrer da minha vida. O que Deus fez, o que Deus faz na minha vida, faz na vida dos meus filhos. E é lindo o que Deus fez para mim. Eu me lembro, toda vez que eu venho para o culto, o Senhor me faz lembrar de onde Ele me tirou. Ele faz eu lembrar, Ele não deixa que eu esqueça da onde foi que o Senhor me tirou. E toda vez que eu venho para o culto, eu fico assim, eu me lembro de onde Ele me tirou, que foi assim, eu sou filha adotiva. E a minha mãe que me criou, a minha família que me criou, elas são espírita. Eu já falei isso aqui entre os irmãos. E eu me lembro assim, quando eu tinha uns 6 para 7 anos, a minha mãe, ela ia para o centro espírita, né? E ali ela me colocava para brincar junto com as outras amiguinhas. E aí eu deitava, quando já era tarde, né? Eu não entendia muito bem, eu deitava e tinha um lugar assim, debaixo de uma mesa, me lembro bem, uma mesa de madeira, e aí arredava as cadeiras e me colocava lá debaixo para dormir. E em cima dessa mesa tinha aquelas velas, aquele monte de coisas lá, e eu dormia ali. E aí toda vez que eu venho para o culto, irmãos, eu me lembro da onde o Senhor me tirou. É interessante porque a minha família, como eu disse, é espírita. Eu nunca tive assim vocação desde criança. Minha família pelejou para que eu viesse a desenvolver essas coisas assim, né? Essa religião deles. Mas eu nunca tive essa vocação. Assim, nunca tive aquele negócio de eu acender uma vela para uma pessoa. Nunca tive nada, nunca tive essas coisas assim. Então, o que Deus fez na minha vida é lindo, porque e Ele faz eu lembrar disso quando eu venho para o culto, assim, sabe? Eu fico olhando, eu fico lembrando, tá? Onde o Senhor me tirou. E é por isso que o inimigo é furioso na minha vida. O inimigo é furioso, ele levanta, mas levanta para cair. Em nome de Jesus, porque em 2004 eu tinha conhecimento com a palavra do Senhor, mas eu não tinha aquela intimidade, não intimidade, assim, eu conhecia o Senhor, eu conhecia a palavra do Senhor, mas foi uma passagem, foi rápido. E em 2004, né, como o inimigo, sabendo dos planos que o Senhor tem na minha vida, sabendo, né, o que Deus tem que fazer na minha vida, então, e da onde o Senhor me tirou, então o inimigo, ele preparou um laço de morte para a minha vida. Ele preparou um laço de morte para a minha vida. Em 2004, eu fui baleada, levei um tiro na boca, aonde os médicos falaram para mim que foi um milagre eu ter escapado com vida, porque a bala entrou dentro da minha boca, saiu atrás da minha nuca. Eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu não tenho nenhuma sequela, né? E fora isso, assim, quando eu sofri esse atentado, que quando eu levei aquele tiro, irmãos, assim, que eu estava caindo, me desfalecendo, eu me lembrei do Salmo 23, e eu falei: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Foi só isso, irmãos. Naquele momento, irmãos, que eu clamei ao Senhor, que eu pedi por socorro, eu senti uma mão me levantando. Glória, glória a Deus. Eu senti aquela mão, aquele pulsar assim, levanta, sabe? E no meu ouvido aquela voz: tu és minha, tu és minha. Irmãos, e eu estava num lugar que não tinha condições de aparecer uma pessoa ali naquele momento, mas o Senhor providenciou tudo. E aí naquele momento assim, eu variando em sangue, e quando eu saí daquele lugar assim, que eu entrei assim para um lugar mais claro, e já veio um carro, um Fietinho daqueles antigos, sabe? Antigo mesmo, aqueles, acho que foi um dos primeiros. E eu já pulei na frente e falei: moço, pelo amor de Deus, me ajuda que eu estou morrendo, sabe? E ele me falou assim: o que aconteceu? Eu falei assim: não, me ajuda, me leva para o hospital. Ele me levou para o hospital. Chegou no hospital, eu consciente, ajudei os médicos, porque cada vez que eu abria a minha boca para eles ver a ferida, o ferimento, não tinha como, porque era muito sangue. Quando eu abria a boca, aí minha boca enchia de sangue,
e eles não conseguiriam ver, porque era muito sangue. Eu perdi muito sangue. E aí, naquele momento assim, que eu entrei para aquele hospital já para dentro, os médicos já vieram, me acudiram. Isso era 3 horas da manhã. Então, aí eu tive aquela ideia. Eu peguei aquele lençol que eu estava com, assim, que estava na cama, e eu fiz mordi assim, um monte daquele lençol na minha boca, e ali foi aonde eles conseguiram dar um ponto para cessar aquele sangue. E aí quando eu consegui, que eles conseguiram mais ou menos sentir, dar uns pontos, porque eles deram um ponto aqui, outro longe, assim, sabe? Pontearam até minha bochecha, porque era correndo risco de vida. Então, eu vi a mão de Deus ali, aquela voz no meu ouvido, aquele impulso que Ele me deu quando eu levantei. E aí eu falei: Senhor, desse dia em diante eu vou te servir. Eu vou servir ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor, porque eu tô viva. Aí cheguei e fui transferida de uma cidade para outra, porque onde eu estava não tinha como eles me socorrer mais, fazer o que podia fazer. Eles fizeram só os primeiros socorros ali. E aí eu fui para essa cidade, eles me encaminharam para essa cidade. Quando eu cheguei lá, no hospital da minha cidade, que é Itumbiara, quando eu cheguei lá, irmãos, a minha família em peso estava lá. Já estava a notícia que eu estava morta. Eles não estavam esperando eles estavam esperando só o meu corpo. A notícia que eu já tinha morrido. Mas o Senhor não permitiu. Tem um versículo na Bíblia que eu me identifico muito, que é aqui no Salmo 118. Eu não me lembro bem o versículo. Eu não estou muito bem assim, das vistas para estar lendo. Mas ele fala: o Senhor me livrou porque teve prazer em mim. Glória a Deus, glória a Deus. E fora isso, irmãos, o Senhor tem dado vários livramentos na minha vida. Os irmãos sabem o quanto eu sofri, o quanto o inimigo castigou, judiou de mim no mundo. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou aqui hoje, adorando Deus, adorando meu Senhor Jesus, louvando a Ele, glorificando a Ele. Quando eu acordo de manhã, que o meu dia do culto, eu já acordo, eu falo: Senhor, eu te ofereço meu culto de hoje à noite. Eu já agradeço, irmãos, por mais um dia de vida. Quando eu levanto, quando eu acordo, antes de eu colocar os pés no chão, eu falo: Senhor, obrigada por mais um dia de vida, porque era para mim estar na sepultura, sabe? Então, Deus é maravilhoso, irmãos, e é muito lindo o que Deus tem feito na minha vida. Muito lindo. Eu sou muito grata ao Senhor. Não poderia deixar de dar esse testemunho para glorificar o nome do Senhor. É lindo. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.